Em outros episódios aqui no História Hoje, nós abordamos produções artísticas como a música e o cinema e debatemos como essas áreas podem conversar sobre o aprendizado e o ensino de história. Hoje, nós vamos debater como a literatura, a arte de contar histórias na linguagem escrita, pode ajudar alunos e professores a aprenderem mais sobre a história. Esse é o episódio 7 do podcast História Hoje. Carolina Maria de Jesus, Machado de Assis, Lima Barreto, Rubens Fonseca, Clarice Lispector, Ariano Suassuna, Hilda Ist, Ganimedes José, Pedro Bandeira. Cecília Meirelles. Todos esses poetas e escritores escreveram e criaram histórias que refletiram as experiências dos períodos vivenciados por eles. Dentre eles, dois em especial merecem um destaque. Em 1914, nasce Carolina Maria de Jesus em Sacramento, município de Minas Gerais, em uma comunidade rural interiorana. Filha de pais analfabetos, aos 7 anos ela começou a frequentar a escola e, apesar de ter interrompido os estudos um pouco mais à frente, ela aprendeu a ler e a escrever. Após a morte da sua mãe, Carolina se muda para São Paulo e, morando na favela do Canindé, em uma época onde as favelas começaram a se desenvolver, ela registrava diariamente suas vivências como catadora de material reciclável em alguns diários. Em 1960, esses diários chegam ao conhecimento público. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, é o seu primeiro livro publicado e se torna um best-seller, sendo traduzido para diversas línguas e vendido em mais de 30 países. Carolina foi uma das primeiras escritoras negras a ter obras publicadas. Aos 14 anos, Machado de Assis já escrevia poemas. Nascido em 1939, no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, durante o período regencial, e filho de pais escravizados alforriados, Machado transmitiu em seus poemas o que vivenciava na infância e, enquanto adulto e na posição social que ocupava, acreditava que a educação era uma ferramenta fundamental para a democratização de oportunidades. No episódio 13 do podcast Estação Brasil, um podcast que a gente inclusive indica, a doutoranda em História pela UFSC, Cristiane Garcia Teixeira, e especialista na literatura de Machado de Assis, explica como que ele via a história por um viés que se diferenciava dos historiadores da época do IHGB. O IHGB, para quem não é da área de história, não entende, não conhece, é o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e ele foi criado em 1838. E esse instituto ele tinha como objetivo a integração e a produção de uma história nacional que enxergasse o Brasil como uma nação, né? Para isso, as grandes figuras da história eram as tão somente valorizadas. Então, eles não enxergavam a história para além das grandes figuras e grandes episódios. A Cristiane, ela faz um comentário no podcast que eu vou citar aqui para vocês, onde ela diz o seguinte: os historiadores do IHGB acreditavam que a história era feita pelos grandes homens, os grandes eventos, e Machado abria possibilidades nas suas crônicas para o protagonismo aos escravos, dependentes, mulheres e anões. Com isso, a gente percebe a importância do Machado de Assis para o ensino e estudo da história, porque Machado interpretou e viveu o Brasil do século XIX, o Brasil daquela elite que a gente já bem conhece, e inclusive satirizou ela em suas obras. Dessa forma, a gente entende como que na literatura clássica a história se faz presente enquanto uma representação da realidade, e nas narrativas ela contribui para o aprendizado do conhecimento histórico escolar. Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está aqui nos acompanhando nesse novo episódio do História Hoje, discutindo um pouco sobre história e literatura. É uma satisfação muito grande tê-los aqui conosco e também uma satisfação muito grande de gravar mais esse episódio com a Camila. E, bom, dando continuidade, a Camila falou um pouco sobre as literaturas em si, e agora vamos observar essa literatura no ensino de história e como a história consegue, ela pode andar lado a lado, né, com ela, a partir das possibilidades imensas que podem ser levadas para a sala de aula, quando nos referimos ao alcance e ampliação das metodologias e as questões didático-pedagógicas em sala de aula. Uma das coisas interessantes, quando pensamos na literatura andando lado a lado com a história, é que a gente pode, né, fazer relações e contextualizações dos mundos criados pelos autores, pelos romancistas, que alguns nomes já, inclusive, já foram citados aqui nesse episódio, e relacionar tudo isso com o contexto histórico de uma determinada época, sempre atrelando essa questão à tarefa social daquele período. E sabemos até então que por vários romancistas, né, abordarem diferentes assuntos em contextos também diferenciados,
as temáticas quase sempre faladas pelos autores remetem claramente ao momento e contexto vivenciados em tais épocas, seja ela no século XIX ou XX, enfim. São assuntos tais quais fome, seca, movimentos migratórios, discriminações de vários cunhos. Então, pensar em como inserir isso numa sala de aula enquanto historiadores é fundamental para a gente entender também como o pensamento social predominou numa época e como serve também de fonte histórica. A gente busca analisar aqui como as obras literárias elas podem auxiliar nas noções gerais de história, ao mesmo tempo também gerar recursos didáticos e metodológicos diferenciados no ensino de história, já que aqui essas obras também servem como um documento. A gente sabe que pouco é falado sobre os recursos literários brasileiros e suas potencialidades como conhecimento histórico dentro da academia. Quando a gente estudava no ensino médio, por exemplo, a gente via, né, algumas coisas, mas não com tanta profundidade. Geralmente a gente via isso bastante no ensino médio, entre o segundo e terceiro ano, né? É sobre essas potencialidades e recursos que auxiliam na produção do conhecimento histórico que nós vamos discutir aqui hoje, né? E para tanto a gente vai ter uma convidada muito especial, mas sem spoilers por enquanto, né? A gente vai falar disso mais adiante, tá bom, galera? E, bom, então, a partir desses entendimentos, a gente tem a noção de que as fontes literárias, elas favorecem a compreensão da mentalidade de uma época e também, no caso, né, a literatura, ela pode auxiliar na construção da consciência histórica. Nós vemos em muitos aspectos que a literatura, ela trata de locais específicos, mas que abrange problemáticas que, por muitas vezes, ela está voltada às diversas realidades presentes no cotidiano da vida brasileira, né, independente da sua temporalidade. A gente percebe em muitas obras, como, por exemplo, Luzia Homem, de Domingos Olímpio, a necessidade de mostrar a realidade sertaneja no interior do Ceará e como essas vidas afetadas pela seca elas foram também compondo histórias de vidas diferentes narradas aí pela questão do determinismo geográfico do local. Por outro lado, também, né, vale ressaltar que outras narrativas também são contadas, como a presença de festividades regionais, que eram muito marcantes, né, nessas obras que eram voltadas às cidades pequenas, principalmente. E, de certo modo, também acaba mostrando, né, expondo que contextos diferenciados, eles também podem expor um sentido de conhecimentos, né, diferenciados e produção também de saberes diferentes. Quando a gente pensa dessa forma, a gente acaba levando em consideração também os espaços que constituem essas histórias. Eu falei anteriormente sobre o determinismo geográfico, né, essa parte que abrange a geografia, o local, no caso, ele ser pertinente para a presença de uma memória. Isso significa que as cidades, as ruas, elas também são locais que constituem a presença de outros símbolos. Quando a gente pensa, por exemplo, numa identidade religiosa, automaticamente devemos considerar as ruas como locais onde também ocorrem manifestações religiosas. E isso é falado bastante em A Alma Encantadora das Ruas, de João do Rio, que foi publicado em 1908. Então, pensar e analisar esses contextos é saber que em determinada época da história houve acontecimentos antes não falados, mas que hoje, né, acabam transparecendo de maneiras diferenciadas, seja pela literatura ou não. Isso remete também a causas políticas, né, que abrangem também questões relacionadas a uma elite política, e a gente percebe em A Alma Encantadora das Ruas que diferentes tipos sociais constituem também identidades diferenciadas que acabam formando o contexto daquele local. Eu vou falar um trechinho agora aqui para vocês de A Alma Encantadora das Ruas, de João do Rio, que eu falei anteriormente, que reúne histórias escritas pelo autor entre 1904 e 1907, que diz o seguinte: a rua é o aplauso dos medíocres, dos infelizes, dos miseráveis da arte. E é nessa ideia que a história deve agir, pois os elementos de historicidade, pessoal, eles também estão presentes nas ruas. Existe um artigo chamado também Ensino de História, Literatura e Cotidiano Escolar. Esse artigo é de Iranilson Buriti de Oliveira, ele é professor da Universidade Federal de Campina Grande, ele é pós-doutor em História pela Fundação Casa de Oswaldo Cruz e também é pesquisador do CNPq. Esse artigo está presente na revista Encontros, que é um periódico semestral do Departamento de História do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Lá na página 91, Iranilson diz o seguinte: estudar as ruas é compreender a educação no sentido amplo, procurando problematizar a documentalidade e a pedagogia da memória através de suas placas, de suas praças, de seus habitantes,
das lojas situadas em cada esquina, em cada microespaço, disputando clientes com outras de ramo comercial semelhante. Então, a gente percebe com isso que as ruas também servem no auxílio na produtividade de memórias, e como isso é importante para ensinar a história, ou então ensinar as histórias, né, as diferentes histórias. Esse artigo mencionado, ele pode ser encontrado lá no nosso Google Drive, para quem tem interesse, né, o link está na nossa bio lá do Instagram. Lembrando que isso dito aqui é apenas um dos alcances, né? Quando a gente fala de sala de aula, as temáticas partem sempre daquilo que também precisamos e temos em nosso espaço de vivência, né? Desde família, religião, urbanização e assim vai. Mas então, a gente está aqui conversando, falando, mas como aplicar isso na sala de aula? Para isso, nós trouxemos, né, uma participante muito especial que vai nos ajudar a entender esse ensino de história sob a ótica do aluno. A convidada que trouxemos hoje para conversar um pouco com a gente é a Camille Júlia. A Camille, ela tem 15 anos e atualmente ela está no primeiro ano do ensino médio em um colégio salesiano, que é o Instituto Laura Vicuna, aqui na cidade de Porto Velho, Rondônia, que é da onde a gente fala, né? E a gente convidou ela para esse episódio hoje pelo motivo da Camille ser uma leitora extremamente assídua e interessada pelo mundo da literatura, e por isso também ela tem um perfil no Instagram, e o perfil dela atualmente conta com 1.520 seguidores até o momento dessa gravação. E o perfil onde ela comenta sobre os livros e sobre as leituras que ela faz se chama Cami Livros. A gente vai deixar disponível na nossa página do Instagram para vocês seguirem também. E nesse perfil ela publica constantemente dicas de leituras, ela faz resenhas, né? Ela fala sobre as leituras atuais e ela também interage com as pessoas que seguem, que também estão interessadas pelo mesmo universo da literatura. Então a gente já está com a Camille aqui. Você quer dar um oi, Camille? Oi, gente, eu sou a Camille, tenho 15 anos, como a Camila falou, e eu gosto muito de ler e eu quero me expressar por meio das palavras, né? Nunca participei de um podcast, então qualquer errinho relevem. Eu tô bem ansiosa para conversar com cada um de vocês que estão escutando o podcast História hoje. Eu espero que vocês gostem de me conhecer. Gente, Camille é a nossa segunda convidada. Muito fofa, calma, muito fofa, Camille. Eu tenho que falar, gente, calma, seja bem-vinda a estar aqui. Obrigada. A sua presença aqui vai agregar muito na nossa discussão. Você é uma pessoa que ama ler, uma pessoa que gosta de ler, que vê oportunidade na leitura, de se expressar, como você falou. Então, seja bem-vinda e se divirta aqui com a gente, tá? Vamos lá. A Camille é a nossa segunda convidada. Nosso primeiro convidado foi o Idris, no episódio sobre gênero. E hoje a nossa discussão é um pouco diferente, né? Então agora a gente vai partir para um bate-bola com a Camille. A gente vai fazer algumas perguntas para tentar entender, né? A presença dela vai fazer com que a gente tenha uma imersão na visão de um aluno que está interessado pela literatura. Então a gente vai agora partir para algumas perguntas. Camille, a gente separou aqui algumas perguntinhas e a gente vai fazendo intercalado e você vai conversando com a gente, discutindo, e a gente vai aqui entendendo um pouco mais sobre o seu interesse pela leitura. Então, a primeira pergunta que a gente separou foi: de onde surgiu a sua paixão pela literatura? Como que tudo começou? Bom, primeiramente eu gostaria de frisar que, ao contrário dos estereótipos de que leitor só lê tal gênero, eu gostaria de dizer que não é gênero que define um leitor, e sim se ele lê ou não. Não importa se ele gosta mais de ler os clássicos, as fantasias, os livros baseados em fatos, HQs, terror, romance, entre outros gêneros. E falando aqui, gente, até que é uma história engraçada, né? Mas eu vou começar com alguns fatores que fizeram com que eu me tornasse uma leitora, né? Que eu me apaixonasse pela leitura. Bom, eu sempre gostei muito de ler. Desde que eu aprendi quando era criança, né? Primeira palavra que eu falei, frase, né? Era casa de carne. Meu irmão super emocionado, né? Contando pra minha mãe. Eu sentava, assim, no sofá, separava uma pilha de livro infantil e ficava, assim, sábado à tarde inteira lendo. Aí eu chegava, falava pra minha mãe no final: mãe, eu li 5 livros, tipo, só me mostrando aqui pra você. E era muito engraçado. Aquele sentimento de ter acabado vários livros de uma lapada só era incrível. Bom, meu outro apoiador nesse mundo literário foi o meu irmão. Eu lembro bem de que a gente brincava bastante. Dentre essas brincadeiras, a gente brincava de livraria. Ele era um vendedor e eu era outra. E a gente fazia as nossas propagandas, persuadia as pessoas a comprarem livros, aquelas promoções que os leitores amam de 3 por 10. Era muito engraçado.
E a gente sempre assim. Mas assim, o que era mais intrigante era que ele sempre vendia mais que eu. Vendia mais que eu, e os leitores, assim, eram imaginários, mas ele sempre vendia mais que eu. Aí eu cheguei nos meus 12, 13 anos, né? Foi quando aconteceu o estopim para mim me apaixonar realmente pela literatura. Foi quando eu fui pela primeira vez na Biblioteca Francisco Meireles, minha avó me levou lá. E quando eu entrei, assim, foi uma sensação de que eu pertencia àquele lugar. A gente fez um cadastro e a gente pegou alguns livros. Ela pegou um, eu peguei outro, porque influenciando a vovó a ler, né? Depois que eu terminei, né, ela me levou lá de novo e eu peguei outro que foi aí, né, que tudo começou. Eu peguei A Seleção. E adivinha? É uma coleção que conta com 3 livros, né, que a gente dá o nome de trilogia. E a pessoa, assim, extremamente concentrada, pega o terceiro livro, que se chama A Escolha. Aí eu já começo o livro assim, gente, que livro emocionante. Já começa assim, na ação, né? Sem entender nada, bonita. Aí quando eu vou ver o terceiro livro, e eu tinha lido até a metade de tão bom que tava. Aí depois eu peguei o primeiro, o segundo, aí foi que eu li o terceiro inteiro. E você tinha quantos anos? Eu tinha uns 12, 13 anos, por aí. O que me influenciou também bastante foi filmes e séries. Eu sempre assistia Matilda e gostava muito dela, super interessada por livros, achava muito legal. Aí me dava um up para pegar um livro e ler. Quem nunca quis ser a Matilda, né? Perfeita. Não, quem não gosta de Matilda, né, gente? Por favor. Exato. Então, eu diria, né, que eu amo a literatura. Como deu para perceber, muitos fatores contribuíram para eu me aproximar desse mundinho e agradeço imensamente quem me influenciou a gostar tanto dela, né? Quem me trouxe assim para esse mundo. E parece que foi bem natural para você, né? Apesar de sua mãe ser professora, parece que não foi 100% influência, né, de sua mãe. Foi bem natural, que é mais legal. Então, a segunda pergunta que a gente separou foi: qual a importância da literatura no seu cotidiano escolar? Nossa, a influência é toda. Influencia na forma de pensar, de falar, de discutir, de se expressar, de escrever, de formular ideias e dúvidas. Eu vou citar alguns exemplos que eu me deparei na escola sem ao menos perceber. Na aula de biologia, a gente estava estudando sobre vírus, então eu pensei já numa doença que eu até perguntei pro meu professor, essa doença aqui é viral? Que eu tinha lido em um livro chamada mononucleose. Eu lembro até hoje porque ficou bem gravado na minha cabeça. E ele falou que era, assim, uma doença causadora de um vírus. E, assim, eu percebi que são pequenas coisas que a gente acha em livros que a gente leva para a escola, para a aula. E na aula de história, principalmente, eu li um livro sobre a medicina, né? Um livro bem infantil sobre a medicina. E lá falava sobre pandemias em gerais. E a minha professora estava iniciando um assunto sobre, então eu já fiquei mais animada até mesmo para estudar esse assunto. Então, continuando aqui nas nossas perguntas, a nossa próxima pergunta é a seguinte. Camille, você acha que falta incentivo dos professores em tratar de assuntos literários em âmbito escolar? Na sua escola, você vê essa falta, por exemplo? Sim. Na maioria das vezes em que lemos um livro para a escola, nós, alunos, nos sentimos na obrigação de lê-lo para fazer uma prova, por exemplo. Outros procuram resumos, resenhas na internet por não se interessar no assunto que se trata o livro. Mas já adianto aqui que se você ainda não é leitor, não é porque ler é chato, e sim porque ainda não descobriu o livro que se enquadra no seu gosto. Um livro que você olha e diz, cara, será que existem mais livros como este? E aí é onde começa tudo. Depois descobre o gênero que mais se identifica, pois gosto preferido é muito individual, cada um tem o seu. Mas, assim, voltando, eu acredito que se os professores optassem por uma atividade mais lúdica com os alunos, a leitura seria mais prazerosa, proveitosa. Eu sei que na escola a gente tem que ler mais a questão dos livros clássicos, mas literatura não se baseia somente nesse quadro.
Será que um livro que divide opiniões, com muitas críticas, nos fariam entrar em um debate com a turma? Se debatermos ideias e opiniões diferentes, não seria mais incentivacional? E se o professor se organizasse para dividir a turma em grupos ou duplas, pedir que cada dupla, grupo, escolhesse um livro de um determinado gênero, ou os deixassem escolher, e pedisse que eles apresentassem uma peça para a turma, ou criasse uma forma mais divertida de mostrar o quão o livro é bom. Uma resenha, um slide apresentando a história e os personagens, bom, vale de tudo para tentar incentivar mais a leitura. E quem sabe alguém se interessasse em ler o livro. Essas ideias seriam muito bem aplicadas anos antes do ensino médio, na minha opinião, ou durante o mesmo. Fazer com que os alunos saiam da zona de conforto e apresentem ideias, assim para ajudar na criatividade do aluno também. Literatura não são só os livros clássicos, é muito mais que isso. Eu quero trazer 2 pontos que eu achei muito interessante, eu nunca tinha parado para pensar, tanto quanto professor em formação e tanto quanto aluna. A leitura na escola é sempre muito individual, né? Eu não tinha parado para pensar nisso. Porque a professora estabelece uma lista de livros que a gente tem que ler para fazer uma avaliação, um simulado, e cada um faz sua leitura, realiza a prova e acabou, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Quase nunca é coletiva, apesar dela ser feita individualmente, obviamente, que cada um pega seu livrinho ali e vai ler, ela não é tão compartilhada, e isso acaba desmotivando mesmo os alunos. É muito interessante a percepção. A gente, na escola, eu inclusive estudei com o irmão da Camille, Calelson, um abraço para ele, e a gente na escola nós fizemos diversas peças, só que não era uma coisa assim tão recorrente, a nossa leitura era sempre muito individual, e cada um lia seu livrinho ali quietinho, e a gente não conversava tão sobre, né, aí acaba não incentivando. E aí eu quero pegar um gancho também, e trazer uma polêmica que eu não sei se você viu esses dias. Com certeza deve ter visto, porque você está no mundo aí do stand book stand, não lembro muito o nome. E teve uma polêmica com um influencer, o Felipe Neto, lembra disso? Onde ele comentou que achava que a literatura clássica ela não devia ser obrigatória para os alunos. Você tem alguma percepção sobre isso? Por exemplo, um aluno do Fundamental 2, do 8º, 7º ano, lê Machado de Assis, o que você acha? Bom, eu vi sim a polêmica do Felipe Neto. A minha professora até tinha comentado em aula, né, a opinião dela. Mas assim, na minha visão, eu acho que leitura obrigatória é algo muito que impõe, né? Eu acho que para 7º, 8º ano seria uma coisa mais Percy Jackson. É claro que a gente não pode deixar de lado os livros clássicos, e principalmente os livros nacionais, né? Dos nossos autores nacionais que esforçam tanto. Mas eu acho que uma coisa mais leve, para uma série mais leve, talvez fosse uma leitura mais proveitosa para eles, uma leitura que cativasse mais eles. Mas assim, tem gente que gosta de ler clássicos, como Os Miseráveis, Pedro Bandeira. Eu fui uma pessoa que leu Pedro Bandeira e gostou bastante. Machado de Assis. Mas tem leitores que preferem uma fantasia. Como você falou no começo, né? Cada um tem sua particularidade com o gênero, com a leitura. Enfim, é bem particular. Então, pegando um gancho por meio desse debate que fizeram aqui agora, a nossa próxima pergunta ela tem tudo a ver com esses comentários que a gente acabou de ouvir aqui da Camille e da Camila. Olha só, essa pergunta aqui vai para Camille. Qual a importância da literatura no mundo jovem? Olha só. Nossa, a importância é inimaginável. A leitura te ajuda tanto. São ensinamentos que você leva para a vida com toda certeza. Você consegue sentir os personagens, o que eles passam e se conecta com eles. Então, você leva empatia junto disso, porque você vai se colocar no lugar de um personagem. Na maioria das vezes, quando lemos um livro triste, a gente chora, né? Choramos por conta de sentir o que aquele personagem está sentindo. E, às vezes, né, falta bastante a questão da empatia, e os livros nos ensinam a ser mais empáticos, principalmente quando a gente coloca os dias atuais, infelizmente. Seu modo de falar melhora 100%, sua escrita também. E quando você se escuta e lê um texto que você escreveu, ao final você olha e pensa, nossa, fui eu que escrevi, falei isso aqui?
É uma ótima sensação, confia. Você acha que na sua sala as pessoas elas têm interesse pela leitura? É um interesse grande ou não? Então, eu sinto que é a minoria. Tem gente na minha sala que gosta de ler, assim como também tem gente que não gosta de ler, e principalmente eu vejo em questão dos livros clássicos, né? Que a gente está estudando literatura agora, e eu pensando, nossa, eu vou estudar literatura, vai ser a melhor matéria, mas não foi toda a expectativa que eu coloquei. Por questão da gente ter que ver de onde surgiu os poemas, de onde surgiu tudo. Uhum. É um contexto diferente, né? Não é só fazer a leitura do livro, começar sobre ele igual se fosse um clube de leitura. Enfim, matérias da escola. Mas a gente vai agora para a nossa próxima pergunta, que é um pouco mais sobre o que você estava falando das narrativas dos livros, né? A pergunta que a gente fez, ela é o seguinte, ela discorre o seguinte: os livros de ficção literária, em geral, eles já mostraram para você algum conteúdo histórico que vai além da sala de aula, além do que os professores passavam para você? Sim, eu vou responder essa pergunta com alguns livros. E pode ser até recomendação para quem quiser ler aí, se interessar. Bom, Anne de Green Gables, né? Eu acho que muita gente, né? A série ficou muito famosa, Anne with an E, na Netflix, muito boa série. E fala, né? Aborda a questão da Segunda Guerra Mundial, a questão da nossa personagem ali ser tão tagarela, ser tão engraçadinha, tão fofa, e cativar tantos espectadores, tantos leitores. É incrível e aborda, dentro desse contexto, a Segunda Guerra Mundial. Tem até uma hora que cita que um moço fugido, né? Se não me engano, ele tinha filhos judeus que chega lá com a Anne para vender shampoo. Enfim, é muito legal para vender algumas coisas. Tem até a questão indígena, né? Do indígena norte-americano com a Cacuete. Como é que é o nome dela mesmo? Eu acho que é Cacuete também. Acho que é. Ai, saudades, Animitani e Netflix, porque Essa você fez isso com a gente. É tudo, cara. Meu Deus, eu amo. Os livros são bem clássicos, então a maioria das pessoas que assistem a série vai com uma expectativa pro livro, mas acaba sendo decepcionado por conta da escrita ser bem antiga, se não me engano. É um livro de 1836, por aí. O segundo livro que eu vou citar aqui é Eva, que fala a questão da procriação. É um mundo que foi dizimado por um vírus, e o regente, que é o rei, ele coloca as meninas em uma escola para meninas e os meninos em uma escola, entre aspas, para os meninos. E as meninas, elas estão lá estudando, né? A Eva, que é a nossa personagem principal, ela tá lá estudando com as professoras, as pessoas que cuidam dela, falando que ela vai conseguir ir para a faculdade, que depois da escola vai ser um mundo totalmente diferente. Se eu não me engano, ela tem o sonho de ser professora, né? De querer fazer uma faculdade de pedagogia. E só que ela descobre, momentos antes dela se formar, ela descobre que não era aquilo, que o rei tinha um plano de colocar todas as meninas que passam pela escola, colocar elas em um local onde elas procriam. Elas têm vários bebês, aí esperam um tempo para elas terem mais bebês, e assim vai criando filhos e filhos para essa população que foi dizimada. Então, a população está em uma minoria e ele quer aumentar ela, só que de uma forma que nem todo mundo concorda e de uma forma extremamente errada. E eu vi isso na aula de biologia, então é uma coisa que eu relaciono para a sala de aula. Lembrei muito do conto da Aya aqui. A história, o enredo um pouco semelhante, né? Você já leu o conto da Aya? Não, mas eu vi que tinha uma série. Mas a série também é bem interessante. Esse é um ponto bem... que surgiu aqui naturalmente, né? Série, adaptação para o cinema. Geralmente o pessoal prefere assistir as adaptações, né? Eu tenho um amigo que faz um tempo isso. Desde o ensino médio eu falo com ele, a gente tem uma amizade. E aí, conversando casualmente, eu falando sobre uma leitura atual que eu estava fazendo, aí ele disse, eu não gosto de ler. Sei lá, não gosto. A pessoa descreve demais o cenário ali, eu não gosto. Eu gosto de ver, eu gosto de só ter a percepção ali visual. E acontece muito isso. As pessoas, às vezes, não têm tanta afinidade com a literatura, mas é o que você disse, né? Vem de encontrar o que a pessoa tem mais afinidade, né? Com o gênero, com a forma como é escrito.
As fanfics estão aí para isso também. Tem gente que se adapta mais com as fanfics e consegue ler mais as fanfics do que um livro clássico, como a gente estava conversando, né? Sim, verdade. Bom, e o terceiro livro que eu coloquei aqui foi O Menino do Pijama Listrado, que trata a questão da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. É um livro de extrema importância, muito interessante, e que se trata desse contexto, né? Eu estudei história, e eu até mesmo me interessei mais pelos assuntos que eu vi nas matérias escolares em questão dos livros que eu li, porque é uma forma de você gostar mais, entendeu? Do assunto, de você querer estudar. Eu sempre, quando estou estudando alguma matéria, eu vejo algum ponto em que eu me encaixo para gostar de estudar tal matéria. Faz com que você se conecte mais, né, com o que o professor está ensinando. Aí você acaba gostando, querendo ou não. O outro livro que eu tinha separado aqui foi Estilhaça-me, que trata sobre o fim do mundo. É um livro muito bom e que fala que os humanos, eles foram tão parasitas da sociedade a ponto de, literalmente, o mundo ficar em cinzas. E por último, eu coloquei um livro nacional chamado Érica, que se trata sobre também a Segunda Guerra Mundial, só que é em um contexto diferente. É a Segunda Guerra Mundial com Hitler invertido. Os judeus, eles ficaram tão chateados com a situação que eles foram colocados que o líder dos judeus, tem um líder lá, e ele vai atrás de vingança. E essa vingança que ele vai atrás é contra principalmente todo mundo que ajudou com que eles fossem assassinados, com que eles fossem mortos, a fazerem o mal para eles. Então eles vão atrás de vingança. E é muito interessante esse livro. Agora, os mais fantasiosos, entrando em um outro universo, é Tronos de Vidro, que traz guerra e esperança, Corte de Espinhos e Rosas, um mundo criado por um caldeirão, onde há guerra, destruição e magia, e a Rainha Vermelha, que é uma sociedade dividida pelo sangue. Camille, você trouxe alguns livros que não trazem uma narrativa histórica, não estão ligados propriamente a uma narrativa histórica, como é o caso de Menino de Pijama Listrado, né? Então, nesse mesmo contexto, eu quero fazer uma outra pergunta. Dentre os milhares de livros que você já leu, e leu mesmo, a gente sabe que leu, o que os príncipes, as rainhas, os reis, as princesas, as fadas e as bruxas ensinaram para você sobre história, ainda que eles não estivessem falando sobre história? Nossa, essa pergunta é muito legal, muito interessante. Eu poderia dizer que a complexidade que há em uma guerra e principalmente iniciá-la. A gente vê na aula de história, em história, que é difícil, só que lá a gente entra dentro da cabeça do personagem e vê o quão é complicado, o quão é complexo você colocar pessoas que você ama em uma guerra se você não sabe se você vai vencer ou não. Uma guerra onde, tecnicamente, você está fadado à perda. Também coloquei outro ponto, que é a astúcia que há nas traições. Eu até pesquisei os maiores traidores da história. Eu achei um cara chamado Heinrich Himmler, que é um moço alemão, que ele traiu a Alemanha no meio da guerra, porque ele já sabia que estava fadado ao fracasso. E eu achei muito interessante isso, mas depois ele foi... ninguém aceitou essa traição dele, né? Quem trai uma vez trai sempre, né? A gente tem esse contexto. E ele acabou se suicidando. Mas, né, eu até coloquei um exemplo aqui. Você acaba sendo traidor e está prestes a trair, e aí é traído. Coloquei essa frase aqui. Tem até uma frase muito interessante de um livro que é: todo mundo pode trair todo mundo. Eu acho que quem já leu sabe dessa frase. É um livro muito bom. E é incrível, é A Rainha Vermelha, quem quiser ler. É muito bom esse livro, a recomendação. Outro ponto que eu trouxe aqui foi refletir sobre tanto o passado como o futuro. Aí eu até separei alguns quotes aqui que alguns autores trazem para fazer a gente pensar. São quotes incríveis que você fica assim refletindo por meia hora de tão tensos que eles são. Bibliotecas estão cheias de ideias. Talvez seja a mais poderosa e perigosa de todas as armas. Uma estação de trono de vidro que faz a gente refletir muito. É bom que você esteja pondo as coisas no papel.
Um dia o que você está fazendo será ilegal. Uma citação de Estilhaço-me. Convicções, prioridades, preferências, preconceitos e ideologias dividiram-nos, iludiram-nos, destruíram-nos. Outra citação de Estilhaço-me. Não é esplêndido pensar em todas as coisas que há por descobrir? Isso simplesmente me deixa feliz por estar viva. O mundo é interessante demais. E ele não seria tão interessante assim se já soubéssemos tudo, não é mesmo? Não haveria escopo para a imaginação. Essa é uma citação da nossa querida Anne. Então, gente, ó, a gente vai fazer aqui a nossa última pergunta para a Camille, tá? Mas lembrando que o nosso debate aqui continua com ela aqui também. E a pergunta é a seguinte: Camila, você tem alguma dica para quem quer ler mais ou então para quem está iniciando agora nesse mundo da leitura? Tenho, e eu chego até a ficar emocionada quando alguém me pede recomendação de livro. Eu já mando a lista para a pessoa. E queria reforçar aqui que não pense que você não gosta de ler por um livro ou outro de um tal gênero que não se enquadrou em você. Procure livros que você se interessa pelo tema. Com o tempo você descobre seu gênero favorito, que mais vai se encaixar com o seu gosto. Outra dica é que eu já vi muitas pessoas começarem a ler por conta de livros baseados em filmes. E sim, a frase para que ler um livro se tem o filme é bem estereotipada. O livro vai ter mais conteúdo e pode ser até mais emocionante. Outra dica aqui é filmes e séries. Essa dica funciona comigo. Assistir filme e séries que me deem vontade de pegar um livro é incrível. Eu vou citar algumas séries aqui que eu já tinha citado antes, que é Anne with an E. A Anne fala tantas coisas importantes, é uma série tão necessária, principalmente para o mundo de hoje em dia em que a gente vive. E ela cita lá, em meio a tantas citações bonitas, os livros, né? A outra série é Gilmore Girls, que é nossa protagonista, as nossas protagonistas, Rory Gilmore e Lorelai Gilmore, a filha dela, que é a Rory, ela ama ler, então ela faz muita citação de livros. É uma série linda, uma série incrível que vale muito a pena assistir. E por último é um filme, Matilda, como eu já tinha citado antes, é um filme muito legal, que a Matilda vai para a biblioteca, leva os livros em um carrinho, é incrível, é muito bonito de se ver. E aqui uma outra dica é não se cobrar tanto, né? Faça metas, leia 1 a 3 capítulos por dia, dependendo do tamanho deles. Coloque, vou ler hoje 10 páginas, amanhã eu leio mais 10. Porque uma hora a leitura vai ingressar. Eu me lembro bem de quando eu não estava muito afim de ler, que eu peguei um livro do Pedro Bandeira, né, da série Os Caras, e eu fui ler. Eu li umas 15 páginas por dia, umas 30 páginas por dia. Eu comecei de pouco, até eu engatar na história. E depois eu lia mais que a meta, quando eu engatava mesmo. É uma série muito legal para quem gosta de clássicos. Pedro Bandeira é um clássico. Então, é uma série de livros bem interessante. E para quem quer recomendação de livros, eu já vou aproveitar e falar sobre o meu perfil no Instagram, onde eu cito os livros que eu leio e influencio pessoas a lerem mais, que é o Cami Livros, né? Pesquisa no Instagram, eu sempre estou tentando influenciar pessoas para esse mundo da leitura, o Bookstagram, que é o mundo dos leitores, onde várias pessoas têm perfis de livros, me mudou muito, mudou a pessoa que eu era alguns anos atrás. Fiz amizades lindas, incríveis, e é um mundo muito legal de se entrar, de se ver. E se você for ler algum livro que eu conheça, já vai na DM surtando comigo, porque eu amo ouvir surtos. E é isso, gente. Eu amo Pedro Bandeira, tenho vários aqui dele que a gente leu durante a escola, e até hoje eu vejo ali na estante e eu falo, vou dar uma lida. Esses dias eu li A Marca de uma Lágrima, reli, né? Eu amo, eu amo. E a leitura, ela tem que ser uma coisa prazerosa, né? Na escola a gente fica ali na obrigação, aí acaba dizendo que não gosta, mas tem que ser prazerosa, você tem que encontrar o que você mais gosta, né? Também não tem que ser uma obrigação, às vezes não bate com a pessoa, tá tudo bem também, você tem que ir achando que é mercado melhor para você. O que a Camille falou aí sobre filmes e séries acabou me lembrando
quando ela citou, né, uma série chamada Gilmore Girls, né, e me lembrou de outras também dessa época, como One Tree Hill, DLC, tem uma que é um pouquinho mais antiga, que é chamada Dawson's Creek, que inclusive eu estou assistindo agora. Todas elas incentivam de alguma forma, né, principalmente nos personagens principais, né, onde eles se inspiram em outros pensadores, né, eles pegam essas boas influências, né, e eles pegam os estilos de vida que ele tem e acabam fazendo algo bom para aquilo. Por exemplo, em One Tree Hill, o personagem principal é chamado Lucas, né, e nessa série ele é apaixonado por uma menina e ele vê toda essa fase da vida dele, né, acompanhado por muitas turbulências, e ele começa a escrever sobre aquilo. Então, as influências externas também são importantes, né, nesse sentido. E o que você falou acabou me lembrando disso. Eu achei muito importante falar sobre isso aqui também. Bom, foram essas as perguntas que a gente tinha separado para a Camille, e infelizmente foram só essas, porque a conversa foi muito, muito legal. A presença da Camille aqui até me fez ter vontade de ler um pouco mais os livros que estão ali, que eu comprei durante a quarentena e não li ainda. Estão ali me esperando para abrir. Mas, Camille, eu quero agradecer pela sua presença aqui hoje. Foi muito, muito, muito legal. A gente amou, gostamos muito, nossa segunda convidada. E eu acho que foi isso. Foi muito, 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 muito legal, ainda mais para mim enquanto professora, porque a gente está aqui na formação e a gente fica pensando um monte de coisa. Ai, quando eu for professora, vou fazer isso e isso com meus alunos. Ai, não sei o que, não sei o que. Só que tem coisa que não cabe às vezes, né? Não rola, não dá certo. Mas a gente tem que ficar aberto para outras possibilidades, não é só chegar ali, dar aula e ir embora. Existem tantas coisas que a história dá de ser colocada, ela está em tudo, a todo momento, a todo instante, né? Então, como você falou de Anne, eu nunca li os livros de Anne, eu só vi a série, mas eu amo a série. E aí eu fico pensando na figura da Anne, como que ela desafia também uma figura feminina da época dela. Então a gente aprende muito com os livros nesse sentido. Caramba, mas não teve um movimento de resistência? A gente não aprende sobre isso? Não, teve. O negócio é que o nosso ensino, às vezes, acaba não passando por isso. E essas séries, esses livros, né, principalmente os livros, ajudam a gente a trazer um pouco dessa narrativa. Então, o Menino de Pijama Listrado conta uma outra visão sobre a Segunda Guerra que a gente, às vezes, não vê, né? Então, por isso que é tão importante a gente, enquanto professor, também considerar essas outras ferramentas e possibilidades para o ensino de história. Muito, muito legal. Falando sobre aula de história, eu lembro que a minha professora de história, né, ela passou um trabalho criativo, ela deu uma época pra gente, a gente escolhia algum acontecimento importante que houve nessa época. Aí eu já fiquei toda animada, vou fazer sobre Anne me fenia, é isso. Aí eu peguei a época e vi que era na época que a Lucy, que é a escritora de Anne, ela escreveu os livros de Anne. Eu não sei se vocês sabem, mas Anne conta com mais de 28 filmes, séries, teatros, espalhados pelo mundo, antigos demais. A Lucy não escreveu só isso, eu até pesquisei sobre a história da Lucy, porque eu achei uma história muito interessante. Ela participava de um movimento feminista, como a Camila citou, e era muito legal, porque naquela época não tinha tanto disso, né? Qualquer coisinha assim diferente era uma problemática. Eles problematizavam muito. E eu achei extremamente interessante. Pesquisei, fiz um slide muito legal para esse trabalho. Foi um dos melhores trabalhos assim, de história que eu já fiz. Eu acho que o melhor trabalho que eu já fiz. Olha aí, perpassou a narrativa do livro, né? Você foi atrás da história da escritora e também tinha história na história da escritora. Então, é um universo muito vasto de possibilidades. Bom, eu só tenho a agradecer mesmo a Camille, né, por estar aqui hoje, por disponibilizar também, né, um pouquinho do conhecimento enorme que ela tem. A gente fica muito feliz de você estar aqui com a gente, tá? E eu tenho certeza que os ouvintes também vão adorar saber um pouquinho da sua história, saber um pouco do que você conhece, do que você sabe. Muito obrigada, Camila. Eu amei. Eu tô com vontade de sair daqui e dar meu lugar para você. Toma, toca o história.
Ai, gente, eu quero, sério, isso me deixa muito feliz. Eu quero agradecer vocês pelo convite. Foi uma experiência muito enriquecedora para mim, foi muito legal. Eu amei o diálogo que a gente teve, amei conhecer um pouco mais de literatura, porque sempre quando a gente está passando por algo assim, a gente aprende mais e mais coisas que a gente não sabia e que a gente leva para a vida, para os nossos conhecimentos. Então, eu quero agradecer pelo carinho que vocês me receberam, pelo carinho do convite, por tudo. Foi muito legal mesmo. Muito obrigada. Então, pessoal, nossa conversa com a Camille acabou por aqui, mas a gente vai continuar nosso debate sem ela, tá bom? Então, continuem ligados aqui com a gente, tá bom? Bom, contemporânea, nós temos como exemplo de entendimento de um contexto de uma época, como já foi falado aqui pela Camille, O Menino do Pijama Listrado, que muitos já conhecem, já existe também a adaptação na televisão, em que tanto o livro quanto o filme retratam os horrores da Segunda Guerra Mundial e muitos aspectos dessa época são perpassados através dessa obra. A gente percebe que no contar dessa história há outras coisas por trás, como o Holocausto, a intolerância, as relações de poder. E quando a gente lê essas obras literárias, ou até mesmo quando nós assistimos o filme, nós automaticamente somos inseridos numa situação de buscar entender ou procurar entender o que se passa por trás daquilo, qual o contexto, né, em que ano que ocorreu, por que aquele menino vive atrás das grades e o outro não. E é isso que a gente traz como proposta quando falamos de ensino de história e literatura. Sempre atrelar essas percepções aos contextos em que elas ocorrem. E, bom, a importância de atrelar essas percepções, né, aos contextos em que elas ocorrem e relacionar isso também ao ensino de história tem a sua significância sempre, né, até porque a literatura, dentre as suas variadas camadas e formas, ela contribui sempre para um bom debate, né, expondo algumas coisas que não são ditas na história em si. Então, que a gente possa, né, sempre valorizar a literatura nacional, a regional também, valorizar cada vez mais as nossas produções e que possamos resistir, né, a todas as ações e reações negativas que perseguem obras e demais pensadores em função de uma ideologia repressora. Em relação a isso que eu estou falando, a gente tem como exemplo o estado de Rondônia, que é o estado onde a Camila e eu moramos, que tempos atrás, né, mais ou menos aí, um pouco mais, na verdade, de um ano, né, tempos atrás tinha preparado uma lista proibindo livros para alunos da educação básica aqui do estado. Dentre algumas dessas obras, né, nós temos Macunaíma, Memória Póstuma de Brás Cubas, dentre outros mais de 40, né, que estão aí nessa tal dessa lista. E devemos lembrar que essas obras, né, de uma forma ou outra, elas contribuem para as discussões dentro e fora da sala de aula. Esse documento no qual me referi aqui, né, do governo do estado, não chegou a ser expedido, né, isso foi no ano de 2020, como eu falei anteriormente, mas fica aí o alerta, né, para os nossos dias atuais também. Bom, essa foi nossa discussão de hoje. O episódio 7 tratou um pouco sobre o ensino de história atrelado à literatura. E se você ouviu até aqui, muito obrigada. E fique atento no nosso perfil na rede social, principalmente no Instagram, para saber quando a gente vai publicar outro episódio. Mas se você quiser voltar aqui outra vez, a gente publica episódio mensalmente, sempre nas sextas, às 19 horas. Tchau! Tchau, pessoal, até mais.